Olá, querido internauta. Estamos aqui pela primeira vez, formando um grupo de pessoas, de irmãos, de amigos, que juntos iremos fazer um trabalho ligado ao mestre, ao professor Henrique José de Souza, veiculando a consciência avatárica, manúsica ou divina, através de todo o seu conhecimento. Traremos para vocês aqui pela primeira vez, de uma forma aberta para vocês, trechos de Carta Revelações, o qual todos nós aqui em grupo, nós debateremos, nós conversaremos e nós colocaremos para todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos prestigiando agora, uma forma um pouco mais solta, uma forma um pouco mais popular, mas seguindo a seriedade desse trabalho, que seria a apresentação do professor Henrique José de Souza. Eu gostaria de reforçar o que o Schultz havia falado com relação aos mundos subterrâneos, né? A gente sabe que com a interiorização dos deuses, através da queda atlântica, foram criados através dos Sedotes os mundos subterrâneos. E como o Schultz havia citado alguns mundos, eu gostaria de citar aqui um trecho de uma carta revelação do nosso mestre, de 18 de janeiro do ano de 1956, em que ele diz o seguinte: tal região, falando do mundo dos Badagas, tal região fica imediata à face da terra, e é como se fora no homem seu duplo etérico, ou seja, o corpo vital que separa o físico do astral. Aqueles que não possuem a consciência completa da obra e morrem antes do tempo, como já aconteceu com diversos, vão para aquele lugar. Dormem recapitulando toda a evolução humana, desde o continente hiperbóreo ou corpo etérico, que é o duplo do homem, até chegar os dias atuais, ou melhor, o dia em que morreram. E numa outra, do dia 20 de janeiro de 56, ele acrescenta: não se deve esquecer que aquele que leva para o outro mundo a sua consciência integral da obra, que não leva, claro, terá que ir ao Polo Norte, recapitulando toda a história da mônada desde a primeira raça. Uma outra revelação do dia 22 de março de 1963, o nosso mestre já fala do mundo de Duarte e diz: o Caijá, que é a oitava cidade desse mundo de Duarte, é o mundo do museu e da biblioteca, para que a tradição da evolução humana não se perca. Nada se passou ou passará no mundo que ali não esteja escrito ou inscrito. Bem, o que o nosso mestre fez foi trazer esse conhecimento dos mundos internos através de suas revelações para os seus discípulos. Desde 1933, que ele começou a escrever as primeiras revelações, até a descida dele para os mundos internos, novamente, em 1963. Num total de mais de 10.000 páginas de revelações desses mundos internos para a face da Terra, para os seus discípulos. Para nós entendermos a obra de JHS, nós precisamos entender o metabolismo dos mundos intraterrenos. Então o Elvio aqui, ele colocou, através de revelações também, o que representa a realidade de Badagas e Duarte. Que Badagas representa uma consciência mais próxima da face da Terra, e depois Duarte uma consciência mais interiorizada. Depois nós vamos levantar também vários tópicos, para vocês entenderem um pouco a realidade de um tubo cósmico que existe na face da Terra, que seria como se fosse a própria coluna vertebral do planeta, que é onde, através do olho de Druva, ou onde nós temos a estrela polar, também ligada aos mistérios das Pleiades e também a Sírios, né, que representa Sírios, representa mais o corpo disso, essa luz branca, ela incide no Polo Norte. E essa luz, quando ela adentra nessa coluna do próprio planeta Terra, nós entramos nos mistérios de Agartha, onde nós temos 7 cidades que estão, de uma certa forma, num zigue-zague ou num serpentear em relação a esse tubo, dando várias nuances para a realidade dessas cidades como cores. Que o próprio ser humano tem isso aonde?
tem no seu próprio duto, como uma coluna, e os seus 7 chakras. Então nós temos que entender que quando houve na Atlântida, seria legal a gente levantar um pouquinho isso e falar, né, que quando a Atlântida chegou no máximo do seu lado, diríamos assim, não evolutivo, a divindade tomou uma providência, que aí nós tivemos o grande dilúvio, e essa realidade se interioriza, fazendo com que surja o mistério dos mundos internos e essas realidades. E o nosso mestre, o professor Henrique, como JHS, não teve ainda na face da Terra uma pessoa que falasse, através das suas cartas, como o Elvio falou, mais de 10 mil páginas, de uma forma mais direta sobre a realidade desses mundos. E nós temos, quando entramos num verdadeiro caminho da iniciação, praticamente o dever de começar a compreender essas realidades e principalmente de nos conectar a elas, entender essas hierarquias que estão ligadas a todo o nosso processo evolutivo. Ainda a respeito desses mundos interiores, esse é um conhecimento antigo, que vem de várias tradições, né? Os próprios gregos falavam nos campos elíseos, lugares para onde iam os heróis após a morte, e esse lugar era na Terra, ou mais precisamente no interior da Terra, né? Essa palavra infera, ou inferno, quer dizer interior da Terra. A essência divina, quando se manifesta no planeta, normalmente ela vem de cima, e ao entrar no planeta, ao chegar no planeta, ela vai se alojar em determinados locais onde existe uma determinada ambiência para essa consciência. A face da Terra é o lugar das experiências e onde acontece a evolução. Então é o cadinho onde as coisas acontecem e são purificadas. Aqui nós temos de tudo. Então a ambiência que existe na face da Terra, onde nós vivemos, ela vai de um máximo a um mínimo. E ela está toda ela, vamos dizer assim, misturada aqui. Quando você adentra os mundos interiores, existem determinadas barreiras vibracionais que impedem determinadas vibrações de entrar em determinados lugares. Por isso existem nos mundos interiores determinados espaços que são mais propícios a determinadas consciências se manifestarem do que propriamente na face da Terra. Embora que elas realizem o trabalho na face da Terra, a sede, o quartel-general, digamos assim, é em outro lugar. O nosso mestre diz que a face da Terra é o ponto axial, ou seja, a linha que separa uma coisa da outra, de tal sorte que o mesmo céu que existe acima da Terra existe abaixo da superfície da Terra. A própria Bíblia fala em vários céus. Ele não fala apenas em um céu, fala em 3, 4 céus. E esses céus têm o seu reflexo nos mundos interiores. Então, à medida que você vai subindo e vai tendo uma maior consciência, uma maior vibração de consciências em direção ao céu, ao espaço acima, como normalmente está se acostumado a fazer, quando começa a se descer, existe essa mesma relação, só que a matéria que envolve essas consciências é própria da Terra. Então, ao invés de você ter uma consciência, digamos assim, envolvida por uma matéria vibracional do espaço, do cosmos, você vai ter essa mesma consciência envolvida por uma matéria vibracional da Terra, mas ela não pode ficar na superfície. Então, ela tem lugares próprios nos mundos interiores. Por isso que todas as tradições falam no Valhalla, falam nos Campos Elíseos, falam em várias tradições que coloca o interior da Terra como um lugar também santificado. Essa condição da Terra ser o lugar de inferno, como a religião católica de uma maneira fala, e bíblica, e colocam esse tipo de coisa, essa conotação tem a ver com as forças básicas do planeta, onde você tem o fogo, onde você tem a própria matéria que é natural do planeta Terra evoluindo e entrando em ebulição. Mas essa própria matéria, quando recebe o espírito, ela se coloca de uma outra maneira para vir para a face da Terra, tendo essa relação nos mundos interiores. Então, o que eu queria deixar colocado é que essa é uma tradição antiga, que no Oriente já é conhecida, que já era muito conhecida,
que o professor reaviva aqui no Ocidente e dá todo o metabolismo de como isso acontece. Tá? Fazendo uma analogia, né, ao que o Roberval falou, a gente vai ter, nos mundos internos, nós vamos ter estados vibracionais. E para você adentrar a esses estados vibracionais, você vai ter que ter vestes adequadas a esse ambiente. Da mesma forma que esses seres, quando vêm para a face da Terra, eles precisam ter vestes adequadas e preparadas para subir e conviver na materialidade do planeta. Um exemplo, se eu estiver no Amazonas e tiver que ir até o Polo Sul, eu saio do Amazonas vestindo uma roupa de verão, né? Porque lá é muito calor. Conforme eu vou percorrendo em direção ao sul, a temperatura vai mudando e eu vou me revestindo de vestes para me proteger do frio. Até que eu chego no Polo Sul e eu estou com vários agasalhos, várias vestimentas. Isso acontece para me adaptar às condições daquele local. A mesma coisa foi o que o Roberval disse. Para adentrarmos a esses mundos internos, eu vou ter que ter um estado vibracional adequado a estar nesse local. E da mesma forma, os seres com uma consciência divina para estarem na face da Terra precisarão, é fundamental, terem vestes adequadas a esse processo. Nós vamos explicar o que a gente leu e o que a gente aprendeu. A Atlântida era um continente, né? Se a gente for pensar na configuração geográfica e geopolítica do planeta, nunca teve esse formato que nós conhecemos hoje. Houve tempo em que existia um continente chamado Atlântida, que ficaria geograficamente hoje entre as Américas e a África e a Europa. Por isso que esse oceano em volta chama-se Oceano Atlântico. E nessa época que os deuses conviviam com os seres humanos na face da Terra, o conhecimento era praticamente imediato. Não havia necessidade dessa procura que nós temos hoje atrás da nossa própria iluminação. A luz estava presente junto com os seres humanos. E existiam cantões, né? Eram 7 cidades, 7 fortificações em volta de uma oitava. E por um problema de desequilíbrio afetivo emocional, houve uma insurgência, né? O rei da 4ª cidade, ele insufla os demais chefes das demais cidades para adentrarem e para invadirem a 8ª cidade. Porque o que eles queriam, na verdade, é não ter mais esse intermediário entre o conhecimento divino e eles, que eram os deuses, né? E aí a gente pode se reportar à mitologia grega e romana, que fala dos deuses, falam do Monte Olimpo, do Valhalla, como disse o Roberval. Então, eles queriam ter aquela coisa do imediatismo do ser humano, eles queriam ter o conhecimento de uma forma mais direta. E eles calculando que, ao adentrar o recinto, o campo vibratório onde estavam os reis da 8ª cidade, que nós já temos uma nomenclatura que são os gêmeos espirituais, gêmeos porque é o lado masculino e feminino e espiritual, própria divindade na face da Terra, calculavam eles na sua inocência que ao adentrarem a este ambiente e pegassem essa consciência divina de uma forma, inclusive, violenta, através do assassinato desses seres, eles conseguiriam adquirir esta consciência. Mas a gente sabe que você, pelas leis de Deus, o que é criado não pode ser retirado pela própria mão humana. E esse deicídio, que é a própria divindade na face da Terra, que é assassinada, tem como uma reação, já que a gente pode pegar pela lei do karma ou pelo princípio da dinâmica estabelecido entre a lei da ação e reação. Se eu empurro a Terra ao andar, a Terra me empurra e eu caminho sobre a Terra. O ato de cometer o deicídio vai surgir uma reação, e esta reação é o que a gente conversou agora há pouco, do grande dilúvio, né? Há uma configuração cósmica
e como um retorno àquele ato da retirada dos gêmeos espirituais na face da terra, vem como lavar, limpar a maldade humana naquele momento. O Eterno, que é muito mais esperto que a humanidade, o que ele faz nesse instante? Na hora do assassinato, ele retira a essência divina daqueles corpos físicos e faz com que esta consciência divina seja interiorizada na face da terra. Como reflexo no ser humano, essa consciência divina é interiorizada no interior de cada um de nós. Por isso que a gente cansa de ver nas pinturas da Idade Média o Sagrado Coração de Jesus, porque a iluminação, Deus, se interioriza dentro do homem. E nós devemos sair para despertar esse Deus interno. Mas a divindade, ela precisava de um espaço físico, ela precisava de ter um local para habitar aquela consciência vibratória. Então, o Eterno chama uma hierarquia, que são chamados serapes, né? Os ferreiros, e esses seres, através de um poder de Kriya Shakti, que é dar materialidade a uma ideia, né? Eles criam os mundos internos num facsímile do que existia na Atlântida. Então, nós vamos ter, como o Schutz mencionou, 7 cidades na Atlântida e passa a ter as 7 cidades no centro da Terra. Vai ter as 7 cidades agartinas, que vão vibrar, que vão estar energizando uma 8ª, que é a cidade de Shambhala. Quando aquele sol ilumina, entra pelo tubo cósmico, como disse o Schutz, nós vamos ter um alimento cósmico que vai adentrar esse tubo cósmico e vai alimentar cada uma dessas cidades. Então, aquela luz branca, ela tem uma divisão e a gente vai ter comprimentos de ondas diferentes vibrando em cada uma dessas cidades. Vai ter um lambda, um número referente àquela vibração. E cada uma dessas cidades, essa vibração vai receber o nome de Tattva, que é uma força sutil vibratória. Então, cada uma dessas cidades vai ter um estado de consciência. Vai ter uma parte daquela consciência divina em 1/7 em cada uma delas. E isso, no momento do desenvolvimento da humanidade, vai retornar esse reflexo na face da Terra. Nós vamos ter 7 estados de consciências agartinos que vão entrar e refletir na face da Terra em 7 locais, que depois nós vamos ver adiante, que são os sistemas geográficos. Passar para o Elvio e ele vai explicar, dentro dessa construção física dos mundos internos, como que isso ocorre. Ele já falou do mundo de Badagas, falou de Duat, e eu passo a bola, ou melhor, passo o esquadro e o compasso na construção dos mundos internos. Só para colocar mais de uma forma mais didática, cada uma dessas regiões que foram faladas, cada plano é compreendido por 4 planos, contando com a face da Terra. Então, além da face da Terra, onde acontece o itinerário de Ió, a evolução da mônada, abaixo, como foi dito, nós temos o mundo dos Badagas, conhecido como os submundos. E abaixo do mundo dos Badagas, Duat, que é o mundo das tradições, o mundo das bibliotecas. Abaixo de Duat, nós temos a Agartha, que já é um nome mais conhecido, mais popular, que é o celeiro das civilizações passadas, presentes e futuras também, né? E, coroando tudo isso, como 8ª cidade de Agartha, nós temos Shambhala. Eu só queria agradecer a atenção de todos e colocar que nós estamos aqui sediados num departamento de São Paulo, Sumaré, mas que existem departamentos espalhados por todo o Brasil e que é muito importante vocês visitarem os nossos departamentos e conhecerem o trabalho que nós fazemos aqui
baseado no conhecimento, nas iniciações que nós recebemos do nosso mestre Henrique José de Souza. Conto com vocês nas nossas próximas apresentações e venham conhecer o nosso departamento ou os nossos departamentos espalhados pelo Brasil. Muito obrigado.